Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando agora a Comunicando com Propósito, essa sala de aula virtual que ajuda a destravar a sua mensagem. Eu estou entregando nessa semana um conteúdo sobre comunicação não verbal, ou seja, aquilo que a gente não fala. E o conteúdo da aula de ontem e da aula de hoje é para te ajudar a descobrir quando uma pessoa está mentindo para você. Esse é um desejo que todos nós queremos, né? Saber se alguém de fato está mentindo ou não para a gente. Saber se nós estamos sendo enganados ou passados para trás ou não. Pois saiba que analisando a linguagem corporal, a linguagem não verbal, a comunicação não verbal, você consegue descobrir se alguém está mentindo para você ou não. Tudo é comunicação. Comunicação é tudo. Então, por meio da observação do comportamento humano, você entende o que aquela pessoa está comunicando para você. Eu trouxe hoje mais 5 dicas para te ajudar a descobrir se tem alguém mentindo para você, tá bom? Vai pegando seu papel e caneta aí, porque a aula está começando. Eu quero que você aprenda bastante hoje. E te lembrar que está no ar mais um episódio do Pode Comunicar, podcast que ativa o seu conteúdo. Depois que você assistir essa aula e depois que mandar esse link para 1, 2, 3 pessoas, corre lá no Spotify, no Deezer ou aqui no YouTube e assista o Pode Comunicar dessa semana. É um tema que com certeza vai fazer diferença, vai ajudar na sua produção de conteúdo, porque tudo que eu produzo no Instagram, aqui no YouTube, no Spotify, no Deezer, é pensando em contribuir com a sua mensagem. É pensando em contribuir com o seu conteúdo. Eu trabalho para transferir o que eu aprendi nos meus anos de jornal, no cinema documentário, estudando roteiro. Quero transferir isso para você, para que você possa aplicar no seu dia a dia, na sua mensagem e alcançar mais pessoas. O meu compromisso é com o seu crescimento, tá bom? Hoje, como eu anunciei, estou falando sobre linguagem não corporal e como detectar um mentiroso. 5 dicas para você descobrir se alguém está mentindo para você ou não. Eu falei na última aula e também numa que eu falei em novembro, sobre uma pesquisa da Universidade da Califórnia que foi desenvolvida pelo professor de psicologia Albert Mehrabian. Essa pesquisa, ela é, por vezes, muito mal interpretada, porque ela criou uma regra, a regra do 7, 38, 55. Se você somar 7, 38 e 55, vai dar 100, 100%. A regra, ela diz que algumas pessoas interpretam dessa forma, vamos lá, 55% da mensagem geral é como a pessoa se movimenta ao entregar a mensagem. Ou seja, os seus gestos, a forma como você está ali. 38% da mensagem geral é a forma como você fala, o tom de voz, o volume, a velocidade, tá? E 7% é atribuída ao que a pessoa fala, propriamente a linguagem verbal. E muita gente interpreta esse estudo de forma errada, por quê? Porque ele para e pensa, então quer dizer que 93%, que é a soma de 55 com 38 da minha linguagem é não verbal, então só 7% do que eu falo é absorvido pelas pessoas. Não é isso que essa pesquisa fala. Eu estou te explicando porque você precisa entender como funciona a linguagem corporal, a linguagem não verbal, para ver a importância do conteúdo que está por vir, que são as 5 dicas, mais 5 dicas que eu vou te entregar. Essa pesquisa, que ela é dos anos 60, 70, nos Estados Unidos, ela pegou algumas pessoas, os pesquisadores, e estudaram as reações dessas pessoas diante de algumas imagens. Então esse é um estudo que foca nas expressões faciais, tá? Toda essa regra do 55, 38, 7, ou 7, 38, 55, ela tem a ver com
o que o seu rosto está falando, o que as suas emoções estão comunicando por meio das expressões faciais. A conclusão é interessante. Se você levar ao pé da letra, ou seja, se você considerar que 93% do que você faz, da sua comunicação, é não verbal, ou seja, não, a pessoa está ali na minha frente, então se eu olhar para os gestos dela e para o tom da voz dela, eu vou entender 93% do que ela está falando. Essa é uma interpretação errada, quer ver? Imagina que você encontra um casal de russos, talvez você não fale russo, talvez, sei lá, uma língua que você não fala. E aquele casal está falando na sua frente numa língua que você não entende. E eles estão gesticulando, um fala alto, depois fala baixo. Você vai entender alguma coisa? Você pode entender se eles estão brigando ou não, se eles estão felizes ou não. Por quê? Por causa da expressão facial. Mas não quer dizer que você vai entender 93% do que aconteceu naquela conversa. Porque o sentido das palavras, sim, é muito importante. Então, pega esse dado e entenda da forma correta. O significado das palavras faz muita importância. Como algumas pessoas entendem erradamente a regra do 73855, muitas pessoas chamam a regra de mito de Mehrabian, que é o nome do professor de psicologia da faculdade de Los Angeles, tá? O que é interessante entender desses números e dessa pesquisa que foi feita pela Universidade da Califórnia é que o resultado dela tem a ver com a comunicação dos sentimentos. E é isso que se conecta com a aula de hoje. Porque os sentimentos que são expressados por meio dos nossos gestos, por meio da nossa face, do nosso rosto, eles revelam coisas que a nossa boca, por vezes, não está dizendo. Esse é o ponto. Então entenda esse número, a regra 73855, o estudo do professor Albert Mehrabian, da seguinte forma. A comunicação dos sentimentos, e outro ponto aqui importante, esse é o resultado da pesquisa que foi feita nos anos 70 com um grupo de pessoas. E a gente toma por base e pode considerar como verdadeira, como aplicável, tá bom? Mas foi feita 50 anos atrás nos Estados Unidos. Então ela diz que 7% da comunicação dos nossos sentimentos é na forma verbal, ou seja, é com palavras. 38% da comunicação dos nossos sentimentos se dá pelo tom de voz, pela velocidade da fala. E 55% da comunicação dos nossos sentimentos se dá pela expressão facial. É isso que esse estudo quer dizer. E agora pensa no seu caso. Muitas das vezes você chegou num lugar, alguém te ofereceu comida. Aí vem com aquela, não sei, pizza, ou então um sushi, seja lá qual for a comida que você prefere. Imagina ela agora, a pessoa fala, você quer? Só que às vezes, ou você está de dieta, ou você está satisfeito, ou você não quer aceitar. Mas você olha para aquele prato que você gosta, você fica feliz, fala, nossa, eu gosto disso. Só que você por algum motivo não quer. Então você diz, não quero. O seu rosto está dizendo alguma coisa. O seu corpo está dizendo uma coisa. Mas a sua boca está falando outra. Às vezes numa briga, você, vamos supor uma pessoa, não vou botar você como exemplo disso não, mas uma pessoa orgulhosa, você vai lá, tenta conversar com essa pessoa, às vezes ela até quer, ela fica feliz quando te vê, mas aí você pergunta, e aí, vamos voltar? Aí ela fecha a cara e fala, não. O rosto estava dizendo uma coisa, mas a boca disse outra. É sobre isso que esse estudo diz e é isso que é muito importante a gente entender. Porque quando a gente entende a comunicação não verbal, a expressão facial, o comportamento da pessoa com quem a gente está falando, a gente consegue decifrar, detectar se ela está mentindo ou não. Se você gostou da aula de ontem, aliás, você assistiu a aula de ontem, deixa um comentário junto com o nome do bairro, da cidade que você está assistindo a aula de hoje. E se você é de fora do Brasil,
deixa o nome do país de onde você está assistindo a Comunicando com Propósito. Eu adoro saber de onde vocês são, isso me ajuda a entender, isso me impulsiona. Eu fico animado, porque eu vejo que tem mais pessoas fora do meu círculo que estão acompanhando, que estão ajudando a divulgar, que estão impulsionando essa mensagem do bem que ajuda a destravar pessoas. Tá bom? Então bota aí o seu lugar de onde você está assistindo a aula, que eu vou ficar muito feliz em saber. Vamos para mais um ponto aqui. Uma forma da gente entender essa pesquisa. As expressões faciais, estou reforçando aqui o conceito, as expressões faciais têm um impacto mais relevante na hora de comunicar os nossos sentimentos. Em segundo lugar, está o tom da nossa voz, a velocidade com que a gente fala. E terceiro, o que a gente fala mesmo, as palavras que a gente usa. Se uma pessoa chega para você, por exemplo, ela começa a falar, olha só, eu quero falar para você, ela está acelerada. Aí você falou, essa pessoa está nervosa, está acontecendo alguma coisa, entende? Ela não precisou te dizer, olha, eu estou muito nervosa, não. Só do jeito que ela fala, você consegue entender o sentimento que está dentro dela. É isso que você tem que ter em mente. Na hora que você for analisar alguém, o corpo dela vai dizer mais do que a boca está falando, porque nós temos a capacidade de conter as nossas palavras mais facilmente do que conter as nossas expressões faciais. Quando você toma um susto, você reage. Você não fala, ai, tomei um susto. Primeiro você reage. Às vezes você consegue segurar a fala. Pegou essa? O mentiroso, quando está diante de você, o mentiroso 171, aquele profissional que tem uma doença patológica, ele vai conseguir driblar. Ele tem um domínio fora do normal. Você tem que ter cuidado com isso. Agora, em geral, a pessoa quer te enganar, quer te passar para trás, quer te contar uma mentira, ela acaba se entregando. Porque ela vai gesticular, ela vai reagir de uma forma que inconscientemente é o corpo dela tentando conter ali a situação. E aí é nesse momento que você percebe que ela está mentindo para você. E é isso que eu vou te entregar agora, tá bom? Mais um ponto. Que eu acabei de falar e eu quero reforçar aqui. Quando a fala é diferente da expressão. Por exemplo, você está feliz? Hoje eu estou muito feliz. Eu estou feliz no rosto. Eu estou feliz na fala. Mas às vezes você fala assim, e aí, como é que tá? Hoje eu estou triste. Não, você não está triste. Você está rindo? Como é que pode? Às vezes você está mentindo. E esse é o ponto. Quando a fala se desconecta do seu gesto, da sua expressão facial, você tem a chance de perceber que alguém está mentindo para você, está querendo te enganar. Uma coisa muito importante que eu quero pontuar é que para construir esse conteúdo que eu estou te entregando essa semana, eu tenho lido alguns livros, já te li na faculdade, O Corpo Fala, o outro é Não Minta Pra Mim. Então, importante, eu quero reforçar e bater nessa tecla, importante você sempre estar lendo um livro, vendo um filme, assistindo uma peça, adquirindo conhecimento, porque isso vai gerar conteúdo para você. E o segundo ponto é, dê o crédito para as pessoas. Então, quem escreveu o livro Não Minta Pra Mim é o professor Paulo Sérgio de Camargo. E O Corpo Fala, que é um livro antiquíssimo, ele na época da faculdade, tem mais de 20 anos, é do Pierre Ville. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Muito provavelmente não é. Se eu não me engano, ele é francês. Então vamos lá. 5 dicas, mais 5 dicas para você detectar o mentiroso. A número 1, anota aí. Pega o seu papel e caneta, anota aí. Já percebeu quando você está conversando com alguém, você está na dúvida se ela está mentindo para você ou não. Aí a pessoa faz assim, ó. Você está falando, aí a pessoa faz, ó. Ela está aqui, ela faz. Ela tapa a boca. O ato de tapar a boca é o indício de que ela pode estar mentindo. Eu quero te lembrar mais uma vez o conceito. Por que eu te contei da história da pesquisa do Albert Mehrabian e eu estou trazendo, relacionando com o conteúdo de hoje sobre como detectar um mentiroso? Porque o seu corpo reage. É um efeito inconsciente diante de uma situação controversa.
Se você sabe a verdade, mas você quer falar outra coisa, o seu corpo acaba te entregando. Acaba entregando o mentiroso. Então, esse ato inconsciente de tapar a boca é como o corpo dele estivesse falando assim, não vou deixar a verdade sair. Presta atenção nesse gesto. Se você estiver conversando com alguém, uma situação delicada, óbvio, você está fazendo uma pergunta que coloca contra a parede, a pessoa faz isso, ó, tapa a boca, pode ter certeza que há uma chance dela estar mentindo para você. O ponto 2 tem muito a ver com esse comportamento inconsciente de querer conter a mentira. É o de pressionar os lábios. Você está conversando com a pessoa faz assim, ó. Praticamente ela cobre os lábios. Ela fecha a boca e pressiona. É um ato inconsciente dela de eu preciso fechar minha boca, eu não posso falar mais nada. É mais um indício, aqui é o segundo indício de que a pessoa pode estar mentindo. Sabe por quê? Porque essa é uma reação que ela se sente atingida pela sua pergunta. Você bota ela contra a parede e fala assim, e aí, você fez ou não fez? Você falou mal ou não falou mal de mim? Eu quero saber, afinal de contas, foi você que pegou aquela minha coisa ou não foi? Aí a pessoa, ela está nervosa. Diante de você, diante da sua pergunta, ela se sente pressionada. Então ela reage pressionando os lábios. Esse é um gesto comum que denuncia os mentirosos. Pressionar os lábios. Vamos para o 3. Esse eu gosto. Do 3 eu acho bem interessante. Tá? Eu vou te entregar 5 dicas para você identificar um mentiroso só usando a comunicação não verbal. Só usando essa poderosa ferramenta da comunicação que nós temos. E quero te pedir, se você está gostando do conteúdo até aqui, que pegue o link, mande para um amigo, mande para uma amiga. Ou então, comenta agora para mim. Daniel, eu assisti até aqui, aí eu vou saber que você viu pelo menos até a dica 2. Daniel, eu assisti até aqui. Comenta, que eu quero saber até onde você foi, tá? Dica número 3. É um movimento que ele revela um desdém. Ele tenta parecer que é um desdém, que é um movimento de mover um dos ombros. Você está falando com a pessoa, porque eu não acho isso certo, eu vou descobrir quem foi. Aliás, tem certeza que não foi você que fez isso? E se eu descobrir que foi você? Aí a pessoa, o mentiroso, ele tem essa tendência do corpo dele reagir dessa forma. Ó. Ele levanta um ombro, aqui ó, fala, não, eu não fui eu não. Como se ele quisesse falar, não me importo, não estou preocupado, ó, pode investigar. Um ombro só ela mexe. Pode olhar para você aí, pode perguntar quem você quiser, não fui eu não. É um corpo dela falando que, não, eu não estou preocupado, eu não me importo, não pode fazer o que você quiser, e onde você quiser. Ó, eu vou pegar a câmera de segurança e vou ver se foi você que entrou aqui na minha sala. Não, pode olhar, eu não me incomodo não. Mas o corpo está reagindo de uma forma que está indicando que essa pessoa está mentindo. Pegou essa? Essa eu gosto pra caramba, porque eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Elas querem passar para você que elas não estão preocupadas, mas na verdade, elas estão escondendo a verdade. Ponto número 4. Esse aqui é super comum. Mas ele guarda um problema, porque você pode mal interpretar esse sinal. Quando você está diante de uma situação delicada e você faz uma pergunta, a pessoa vai franzir a testa. Esse é, segundo os estudos de quem trabalha com comportamento humano, psicologia, comunicação não verbal, franzir a testa é um gesto de quem está escondendo a verdade. É um gesto que pode indicar que a pessoa está mentindo para você ou quer mentir para você. Só que franzir a testa também tem a ver com nervosismo ou com pessoas que querem aumentar a concentração na fala. Por isso é importante você não julgar por conta de um gesto. Estou te dando 5 nessa aula e dei 5 na semana passada. Eu, Daniel, por exemplo, quando eu quero prestar mais atenção, eu vou franzir a testa. É um ato meu.
É como se isso aumentasse o meu foco. Ou seja, eu estou prestando atenção em alguém, não estou nem falando, então não posso nem ser acusado de, você quer mentir. Não, só estou. Às vezes o nervosismo vai bater e a pessoa vai franzir a testa, falar, eu não esperava por essa. Tá? Você precisa saber interpretar e não julgar com base em apenas um gesto, tá bom? Mas o que os especialistas, os estudiosos da psicologia e do comportamento humano e da comunicação não verbal dizem é que o gesto do mentiroso, quando ele vai franzir a testa, é uma coisa rápida, é como se fosse um susto, assim, bem rápido. Ele vai, ele já volta. Está conversando com você, você faz a pergunta, foi você ou não foi você? O cara franziu a testa e já parou. Então, rapidamente, né, vai ter a ruga aqui e depois ela some. Essa é uma forma também de você identificar. Se o cara está nervoso, ele vai continuar. Se ele está concentrado, ele vai continuar franzindo a testa. Se ele estiver só mentindo ou tentando mentir, ele vai fazer rapidamente e vai parar. Pegou essa? Essa é boa. Agora vamos aqui na quinta e última dica de hoje. Essa também faz muito sentido para mim. Presta atenção, porque aqui é uma tática que você vai usar. É uma tática que vai provocar ou não um gesto que irá indicar se a pessoa está mentindo para você ou não. Se você precisa acertar alguma coisa com alguém, saber a verdade, quando você estiver fazendo a pergunta delicada, aquela que vai colocá-lo contra a parede, aproxime-se da pessoa, dê um passo na direção dela. Porque isso vai deixá-la ansiosa. Você, imagina, você está querendo saber se está mentindo ou não. Você fez uma pergunta. E aí, foi você ou não foi? Pegou ou não pegou? E aí você, quando está fazendo essa pergunta, você se aproxima dele. Porque se ele estiver mentindo, ou se ele estiver pensando em mentir, muito provavelmente ele vai se afastar de você. Esse é o sinal. O mentiroso, ele quer manter distância da pessoa que está perguntando, que está querendo saber a verdade, porque essa distância física dá para ele mais segurança. Mas se você reduz a distância, ele se sente seguro. Aí como que ele reage? Dando um passo para trás. Então essa é uma técnica, é uma tática. Faz a pergunta, chega perto. Se a pessoa chegar para trás, fala, está mentindo. Porque quem não tem o que esconder não vai se intimidar com a proximidade, entende? Isso faz muito sentido. Se você não está escondendo nada, a pessoa se aproximou, você olha, dá um abraço, e aí, beleza? Chega aqui que eu vou te mostrar. Agora, se estiver mentindo, é um passo para trás. Eu quero te alertar uma coisa que eu falei lá no início, que é o seguinte: o mentiroso profissional, aquele 171 compulsivo, muito provavelmente ele tem um controle das reações e da mente dele maior do que nós. A ponto dele pensar em toda uma mecânica, em todo um enredo para te enrolar. E pode ser que ele, sabendo disso, controle melhor as reações. Então, pode ser que o 171, o mentiroso, não desvie o olhar de você, não se afaste de você, não coce o nariz, que é um clássico também, que eu falei na aula passada. Por isso que é interessante você observar a comunicação não verbal dele durante um tempo e não julgar com base em um gesto, tá bom? Não sai por aí chamando de mentiroso todo mundo que coçar o nariz na sua frente, não. Às vezes, também tem, às vezes você, sei lá, a pessoa não gosta de você, ela não quer ficar do seu lado. Ou você não gosta da pessoa, você está andando e vê uma pessoa que não tomou banho, que não venceu o desodorante, você não quer ficar perto. Não quer dizer que você está mentindo para ela. Entende? Você tem que saber julgar com base nessas 10 dicas que eu dei. E não deixar que o sentimento que você tem atrapalhe a sua interpretação. Porque às vezes você quer que aquela pessoa seja inocente ou culpada. Então essa tua vontade, esse teu sentimento acaba atrapalhando a análise. Dito isso, eu quero finalizar dizendo que você precisa cada vez mais entender que os seus gestos, gente, a forma como a gente fala, a forma como a gente gesticula, aquilo que a gente faz, ele vai dizer muito sobre quem nós somos e como nós estamos. Quem nós somos e como nós estamos. Por mais que a nossa boca diga uma coisa, aquilo que a gente faz e demonstra na comunicação não verbal revela o nosso estado de espírito, o nosso humor, revela quem nós somos.
Então você precisa saber da importância disso para começar a pensar melhor em como você se porta, em como você fala, em como você olha para as pessoas. Porque tudo isso está sendo analisado por quem está diante de você. Quero te dar 3 dicas, com base na aula de hoje, 3 dicas para você começar a melhorar a sua comunicação não verbal. 3 coisas que você pode fazer para melhorar a forma como as pessoas te entendem. Isso vai te ajudar no seu dia a dia, no seu relacionamento, no seu trabalho, com o seu chefe, com o seu subordinado, com o seu amigo, com a mulher que você ama, com o homem que você ama. Pega essas dicas, são 3. 1, fale sempre a verdade. Fale sempre a verdade. Não confunda ser indelicado, ser grosseiro com falar a verdade. Chega a pessoa e fala, ei, eu tô bonito. Não, tá horrível. Não. Ah, mas aí eu vou estar mentindo? Não, você não vai falar que tá bonita. Você fala, interessante, procura algo de legal na roupa da pessoa. Ah, gostei do seu corte de cabelo. Algo que seja verdadeiro. Fale sempre a verdade. Dica número 2. Olha a pessoa nos olhos. Olhe a pessoa nos olhos. Isso faz muita diferença. Isso transmite confiança. Isso mostra que você é verdadeiro. Isso mostra interesse pela pessoa. Uma das coisas piores que tem nessa relação na conversa é quando você está conversando com alguém, a pessoa baixa a cabeça, ela olha para o lado, ela fica olhando para lá, e aí fala, pô, não está prestando atenção em mim? Então, se você quer dar um bom sinal de comunicação verbal, de comunicação não verbal, é olhar a pessoa nos olhos. O jeito que ela vai te interpretar vai ser muito positivo. E o terceiro ponto é que, se preciso for, explique a sua reação. Como eu falei, um gesto clássico do mentiroso é coçar o nariz. Ou então, prender a boca. Mas às vezes, sei lá, você está com uma ferida aqui, você quer tirar alguma coisa lá do dente, você está... Então fala, eu estou fazendo isso aqui porque na verdade eu estou com uma ferida aqui, aí me machuca, então eu estou coçando o nariz porque eu estou resfriado, eu estou coçando o nariz porque surgiu uma espinha aqui, ela está me incomodando muito. Se for preciso, explique as suas reações, para que as pessoas não te interpretem mal. Às vezes você está no celular, você está conversando com a pessoa, aí você mete a mão no celular. Pô, parou de prestar atenção na pessoa, você fala, cara, eu só preciso ver uma mensagem aqui, não é que eu não esteja interessado no que você está falando, mas é porque é importante para mim, então para minha família, alguma coisa que eu preciso fazer. Se for preciso, explique as suas reações. Essas são as 3 dicas. Fale sempre a verdade, olhe as pessoas nos olhos e, se for preciso, explique as suas reações. Um raciocínio que eu quero que você saia dessa aula carregando com você sobre comunicação não verbal, sobre a importância de você se comunicar bem com o seu corpo, com as suas expressões. Eu resumi numa frase que eu vou subir agora no meu Instagram. Então, quando sair daqui, você corre lá. A frase é o seguinte: você pode influenciar as pessoas sem dizer uma palavra. Você pode influenciar as pessoas sem dizer uma palavra, sem precisar falar. Porque os seus gestos podem gerar admiração. Os seus gestos podem impor respeito. Podem mostrar que você é uma pessoa que tem poder. Podem mostrar até que você é uma pessoa sábia. A Bíblia diz que um tolo pode se passar por sábio se ficar calado. Eu imagino a situação. Você vira, faz uma pergunta complexa, o tolo não está entendendo nada, ele olha para você, não fala nada, fica calado, ele não sabe. Ele nem entendeu a pergunta e sai. Aí você pensa, caramba, ele sabe a resposta e não quer me contar. Mas na verdade ele nem entendeu a pergunta. Um tolo pode se passar por sábio se ficar calado. Então entenda o poder que há nos seus gestos, na sua postura, na sua forma de se comunicar sem palavras. Porque você pode influenciar pessoas sem precisar dizer uma só palavra. Tá bom, gente? Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje, da aula de hoje. Estou muito feliz em trazer um pouco sobre a comunicação não verbal para você, porque isso você pode aplicar no seu dia a dia. Melhorar tanto a sua comunicação no trabalho, como a comunicação no seu relacionamento, né, na família. Tudo isso é muito útil. Se você gostou da aula de hoje,
pega o link, manda para um amigo, manda para uma amiga e deixa um comentário aqui. Daniel, eu assisti até o final. Eu quero saber se você ficou até o final dessa aula. Então, se o seu comentário for lá, eu assisti até o final, eu vou saber que você viu tudo. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, pelo carinho, por você que curte, que comenta, que manda o link, que já se inscreveu no meu canal. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de ter pessoas como você participando dessa grande sala de aula virtual sobre mensagem e propósito, tá bom? A gente se vê em breve com mais uma aula aqui na Comunicando com Propósito, com uma live no Instagram. É sempre um prazer ter você por aqui. Te desejo saúde e paz. Até breve!